É isso aí, Podcast Acelera, e dessa vez convidado mais do que especial. Mas antes de eu falar quem é o convidado, deixa eu te dar aqui duas sugestões. A primeira é: pare de perder vendas! Você está perdendo vendas todos os dias e uma das coisas que faz você perder venda é um time destreinado, liderança fraca, ausência de presença digital. Chega de perder vendas! Aí vem minha segunda sugestão. Acesse o meu Instagram que está aparecendo aí na tela, Pedro Acelera, me envia um direct e a gente vai te enviar todo o nosso ecossistema de educação para o seu time parar de perder vendas. Agora sim! Nosso convidado de hoje é Sérgio Holanda! E aí, meu amigo, tudo bem, bom? meu irmão? Tudo Que jóia, prazer estar aqui com você, Deus, cara. Ótimo. Prazer imenso estar aqui participando. Olha, então vamos acelerar o papo aqui, né? Exatamente. E a gente está dentro das instalações do Grupo Sérgio Holanda. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, mas eu vou começar logo acelerando, meu irmão. Acelera, pisa fundo. De onde você vem, meu velho? Rapaz, eu venho de uma família que meu pai era despachante, né? Meu pai tinha uma pequena empresa de táxi. Tá. E de tanto ir ao Detran resolver os problemas do Detran, acabou virando despachante. Certo. Né? E na correria do dia a dia, eu comecei ajudando. Eu trabalhava na Caixa Econômica. Parecia um zumbi. Era mesmo? Era. Eu entrava na Caixa Econômica 8 horas da manhã, trabalhava no CIMUT, Sistema de Mutuário da Habitação, de 8 ao meio-dia. Saía meio-dia, comia alguma coisa ali pelo calçadão Serrolim e já entrava na SESE, Serviço de Retaguarda de Agência. Certo. Na SESE eu trabalhava de 2 horas da tarde até 7, geralmente até 10 da noite. Mas lá quando você terminava, dava 7 horas, 7h30, fechou sua agência, deu tudo ok, podia ir embora. Então eu ia para casa, tomava um banho, jantava e dormia, porque às 11h45 eu tinha que pegar o táxi e ir para a Caixa Econômica para trabalhar na compensação bancária de meia-noite às 6 da manhã. Então, assim, nunca foi mole não, viu? Foi muita correria. Eu passei 7 anos nesse rojão. Nesse rojão. Foi muito bacana. É impressionante como a natureza vai forjando o que você vai ser, naturalmente, né? Eu trabalhei em todos os setores da Caixa Econômica, virei um tira-dúvida de muitas pessoas, fiz um network bacana. Quando comecei a ir largando a Caixa Econômica e trabalhando com meu pai, ajudando no Detran, já tinha uma clientela boa que me procurava, porque sabia que eu estava trabalhando no Detran. Eu já era procurado por muitos setores da Caixa para tirar uma dúvida ali, eu era um terceirizado. E aí começou a forjar aquela clientela do despachante. Chegando no Detran é outra história. Segura bacana. Aí. Eu quero saber antes disso, antes da sua chegada no Detran, como era trabalhar, né? 3 empregos, pelo que eu entendi, né? 3 rojões, né? Diferentes. Isso. E, ao mesmo tempo, ter ali o pai que já empreendia e ele cobrava isso de você? Ele te puxava para dentro do negócio? Ou ele deixava você correr no seu ritmo? Em algum momento houve essa chamada por parte dele? Não. Eu sempre tive ao lado do meu pai. Mesmo quando meu pai tinha empresa de táxi ali, pequenininha, meu pai chegou a ter 15 veículos, 15 Fuscas, né? Na praça, e eu sempre ajudei. Sempre estive ao lado do meu pai nas empreitadas dele. Eu era o braço direito dele na empresa de táxi. Quando ele começou a trabalhar como despachante no Detran, em função disso, eu estava lá, acompanhando, dirigindo para ele, ajudando aqui, carregando a bolsa ali, pequeno ainda, né? Nós estamos falando aí de algo em torno de 40 anos atrás. Eu comecei a trabalhar muito novo. Já antes de ir para a Caixa, eu trabalhei de contínuo, imobiliária, trabalhei na Governador Sampaio. Comecei a trabalhar por 14 anos de idade, por opção. Dei o colégio de noite, fui trabalhar. A gente nunca foi uma família muito rica, mas a gente tinha condição. Meus irmãos, todos eles terminaram faculdade e vieram trabalhar nos seus 18, 19 anos. E eu, por opção, apesar de ser um dos mais novos, mudei o curso para de noite, fiz profissionalizante de contabilidade, estudei no Colégio Adalto Bezerra para fazer o profissionalizante de contabilidade.
já vindo do Farias Brito, vindo do General Osório, e fui emplacando, buscando ali os meus objetivos, buscando já a minha independência financeira naquele momento. Isso já estava dentro de você desde muito jovem, então? Já. Eu sempre busquei entender aquilo que eu ia fazer. Eu digo muito para os meus funcionários. Quando eu pedir para você fazer uma coisa, não faz de imediato. Pensa ali 5, 10 segundos. Porque como aquele quadrado é teu, você pode ter uma forma de executar aquilo melhor do que o que eu estou te dizendo. Verdade. Se você não tiver, avalia o que eu estou te dizendo, vai para cima, acelera e toca. Se você não tem, senta comigo, discute, faz, mas não faz só por fazer. Faz quando você entender o que precisa ser feito e a melhor forma de fazer. E eu acho que aí o cara se solta. Ele se solta e ele consegue ver um outro panorama, porque ele não vai estar ali movido pelo impulso, né? Que é o grande diferencial. Mas antes da gente chegar nesse lance do atual, como é que tá hoje, eu quero saber como foi esse salto, né? Que você passou 7 anos aí, terceirizado da Caixa, e o que aconteceu depois? A necessidade, o papai precisava digamos assim, de uma pessoa para ajudar, né? E como eu sempre tive do lado dele, e a rotina da Caixa já muito puxado. Nesse momento eu já estava casado, minha esposa grávida do primeiro filho. Certo. E a gente precisa aparecer um pouco mais, né? E vinha aquela cobrança, aquela coisa. Eu digo, não, vamos procurar aqui um extra que não me puxe tanto. Então eu tirei a compensação da madrugada, tirei o serviço de mutuário da habitação da manhã e fiquei com a central de serviço de retaguarda. Então eu entrava 2, saía 7, ajudava meu pai pela manhã e tinha mais tempo de viver. Mas mesmo assim, quando você sai de um ritmo desse, ainda era puxado, porque quando eu chegava aonde o papai me deixava, esperando num cliente ou qualquer coisa, não tinha 10 minutos que eu já estava capotando, né? E aí aquele choque de geração, né? Ele já olhava para mim e dizia, pai, você parece que trabalha de vigia, onde chega dormindo, onde chega cochilando. E a gente foi procurando se adaptar, trabalhar com o pai é muito difícil. Eu já tenho uma filha que trabalha comigo e eu sei da dificuldade. A gente, às vezes, se pega vivenciando experiências que passou, né? Há 30, 40 anos atrás, e aí você tende a dar uma tirada no pé do freio de golpe, eu conheço esse caminho, eu vou por aqui. E você vai se aperfeiçoando e mudando, né? Então, primeiro a necessidade do meu pai de precisar de uma pessoa para estar ali do lado dele, ajudando. Segundo, a necessidade de diminuir um pouco o ritmo, porque o ritmo era muito pesado. Não tinha vida, só descansava, só tinha vida praticamente social nos finais de semana, né? E aí a coisa foi engrenando. Legal. E quando é que você viu que você podia transformar isso no seu negócio principal? Bom, quando eu comecei a trabalhar ajudando meu pai, eu basicamente... O primeiro serviço do Detran era aquelas filas quilométricas, né? E a minha função, basicamente, era fazer os pagamentos para ele. Certo. E eu, para ganhar tempo. E aí tem um negócio bacana. E é outra coisa que eu vou dizendo, a natureza vai te forjando. Eu ficava nas filas imensas do Detran, guardando o lugar para quando meu pai vinha. E às vezes demorava. E eu ficava ali, eu digo, rapaz, eu vou arranjar um jeito de ganhar alguma coisa com esse negócio aqui. Eu vou guardar lugar na fila e vou vender para os despachantes. Certo. E aí eu pegava a fila, quando tinha ali 10, 15 pessoas já atrás de mim, né? Eu dizia pro cara da frente e por detrás, eu digo, segura meu lugar aqui, que eu estou guardando o lugar do meu pai, e eu vou só ver se ele está perto de vir tudo. E aí eu entrava na fila de novo, lá atrás. Então tinha momento que eu tinha 3 lugares na fila, né? Certo. E os despachantes já sabendo disso, né? Quando chegava que me via na fila, e ali me dava um trocado, e eu dava o lugar para ele, fazia de conta que era meu pai que tinha chegado, e já ia para outro lugar e ia procurando o outro. E com isso começou a gerar uma receita, né? Eu já voltava para casa no final do dia atendendo ao meu pai, mas eu já voltava ali como se tivesse feito 1 ou 2 serviços por dia mesmo. Mas é claro, a oportunidade estava ali, né? E aí o detalhe que eu digo que você vai se preparando sem nem saber. Eu simplesmente não ficava na fila guardando lugar. Certo. Eu ficava na fila conversando, entendendo.
E aí os despachantes me contavam, às vezes, num bate-papo, o problema que eles estavam no Detran resolvendo e como eles tinham resolvido. E eu fui me preparando com aquilo. Certo. E aí eu fui criando, eu vou dizer assim, uma espécie de liderança, um banco de dados, um Google da época, né? Que quando o cara tinha um problema, às vezes, que chegava, e eu já dizia, faz assim, 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 que tu resolve. Eu dava aquela dica, porque eu já tinha a experiência do outro que foi e conseguiu. E aí começou a criar uma cultura que algumas pessoas começaram a vir e começaram a me perguntar. E eu comecei a ajudar, comecei a dar aquela dica, a orientar. E aí você começa a se destacar. Porque o conhecimento ele tem que ser repassado. Verdade. Você está ali para ajudar. Eu não cobrava nada pela dica, eu cobrava pelo lugar na fila. Entendi. A dica vinha de cortesia, né? E aí as pessoas começaram a procurar. E aí eu comecei a ver que eu poderia estar resolvendo aquelas pendências também e começando a ganhar com isso. E as pessoas foram me procurando, eu fui começando a ter a minha clientela. E aí abrimos a empresa, me associei do meu pai a princípio. E aí tem alguns momentos da vida da gente que é aquele fator que divide, né? Aí eu disse, vou sair da caixa total para minha esposa, né? E a minha Você lembra desse dia? Lembro. E Como é que foi anunciar isso para ela? Eu me lembro muito do que ela disse, porque era pesado a vida do despachante no Detran, porque era tudo misturado, era muito esculhambado, e o despachante não era muito bem visto pela sociedade. Ah, não? E a minha esposa olhou para mim e disse assim, você vai deixar sair da Caixa Econômica, aquele ambiente que você tem um diferencial, tem muitas amizades, você não é funcionário da Caixa, mas é quase como se fosse, ganha relativamente bem e vai ser despachante. Esse pessoal que vira e mexe está nas páginas policiais. Minha esposa formou-se na primeira turma de fonoaudiologia daqui de Fortaleza e trabalhava numa das melhores clínicas daqui de Fortaleza. Aí quando ela me disse isso, eu disse, vou. Aí ela olhou para mim e disse, amor, eu acho que você vai descer o nível, mas é você que escolhe. E eu olhei para ela e disse, vou não, amor. Eu vou subir o nível de todos os despachantes. Olha só. E aí eu encarei essa missão. Mas essa mentalidade você tirou de onde, velho? Cara, da formação, da vida, de correr, de escutar, de ver sofrimento, de ver despachante levar fama que não era dele, porque era desorganizado, porque era misturado. Então a gente se envolveu na categoria e esse envolvimento veio a criação do Sindicato dos Despachantes. Olha que sensacional. Vamos mergulhar um pouco fundo nesse ponto que você falou aí. Por que o despachante ele era mal visto? Ou ele ainda é mal visto pela sociedade como um todo? Seja no Nordeste, no sul do país. Como é que é isso hoje? E por que ele era mal visto? Pronto. Ele era mal visto porque ele era desorganizado, porque ele não era reconhecido. Certo. E em sendo desorganizado e não reconhecido, tudo que acontecia de ruim no Detran era culpa do despachante. Certo. E aí o que foi que nós fizemos? Nós ajudamos a fundar um sindicato, e esse sindicato começou a separar o joio do trigo. Ok. E quando começou a aparecer as coisas, nós começamos a dar nome aos bois. Opa, aqui não tem despachante não. Aqui tem estelionatário agindo em parceria, agindo com funcionários que não têm o compromisso que deveria ter com a entidade, e aí o despachante está levando a culpa, isso aqui não é despachante. E a gente começou a separar. Legal. E essa separação, eu vou dar uma corrida para você ver o que aconteceu com essa separação. Certo. Nós nos envolvemos em movimentos nacionais. Tá. Nesses movimentos nacionais, nós criamos o Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas. Montamos uma frente parlamentar em Brasília. Opa. Começamos a organizar a categoria em 2002, né? 12 de dezembro de 2002, que é o dia do despachante, nós conseguimos a aprovação de uma lei federal que reconhecia o Conselho dos Despachantes Documentalistas, criava os conselhos regionais e o Conselho Federal em Brasília. Certo. Nós começamos a organizar a nossa categoria
a esse nível, né? E com o conselho, que é um órgão que defende a sociedade do mal profissional, a gente, conselho estruturado, com câmara de ética, com tudo, nós começamos a punir mais fortemente o despachante que tinha algum desvio de conduta, alguma coisa. Nós começamos a notificar os órgãos de comunicação a existência da regulamentação de uma profissão. Legal. Começamos a cobrar o direito de resposta e as pessoas começaram a ver que podia bater, mas tinha que dar o troco. Entendi. E aí a gente começou a definir o espaço e começou a apresentar para a sociedade. Trouxemos professores de vários estados, fizemos cursos de identificação veicular. Nós trouxemos vários cursos. Por exemplo, trouxemos um professor renomado do Rio Grande do Sul, professor Saulo, que ele mostrou, através de muitas aulas, palestras e apostilas, que existem 242 formas diferentes de você identificar uma adulteração num veículo ou no documento. Que legal. Através de contas ou através de código de segurança e combinação dos mesmos. E nós preparamos o despachante para esse ambiente. Legal. E aí veio o diferencial maior que a gente já curtiu isso agora, 2021. De 2002 até 2021, nós trabalhamos com uma frente parlamentar, que nós nos organizamos. Nesse intervalo, de 2014, nós conseguimos uma lei estadual que regulamentava a profissão do despachante, criou o credenciamento no Detran, que antes a gente vivia da boa vontade da diretoria que entrasse no Detran. Se fosse um cara bacana que entendesse, a gente evoluía. Se fosse um cara que teve uma raiva de um despachante ou que não entendesse nada e não tivesse a humildade de procurar saber como é que acontecia, nós tínhamos um retrocesso. Ou então nós tínhamos uma estagnação ali durante 4 anos que não dava mais para voltar por tudo que a gente já tinha conquistado, pela cultura que a gente tinha implementado, né? E aí, durante esse período, nós trabalhamos, como eu já disse, de forma muito organizada em Brasília, com todos os conselhos regionais e o Conselho Federal. Eu hoje sou presidente de honra do Sindicato dos Despachantes. Fui presidente do sindicato por mais de 25 anos. Uau! Agora me fala o seguinte, a minha pergunta agora é sobre como que a pessoa se torna um despachante atualmente. Como é que a pessoa que está assistindo a gente, por acaso, poxa, me interesso, gosto, já ouvi falar, existe um caminho? Existe. É a continuidade disso que eu vou te dizer. A nossa frente parlamentar nos conduziu a um novo projeto de lei, que em 2021 foi submetido à apreciação do Congresso Nacional, Câmara e Senado, e foi aprovado a Lei 14.282. Só que nós, por um erro de interpretação da Presidência da República, na época, o presidente Bolsonaro, essa lei foi vetada. E aí vem a organização. E aí vem a credibilidade que a gente já conquistou e o reconhecimento do trabalho que foi feito. Nós conseguimos, através da nossa frente parlamentar, trazer a apreciação desse veto para o Colégio de Líderes. Né? E no dia 28 de dezembro, às 9h30 da noite, em Brasília, numa votação do Colégio de Líderes, nós derrubamos o veto do presidente da República. Certo. E foi sancionada pelo Congresso Nacional a Lei 14.282. Que ela trata do quê? Ela cria um curso superior para o despachante documentalista. Hoje você faz vestibular, faculdade, se forma como despachante documentalista. E lá em 2008, nós já tínhamos conseguido, com o ministro do Trabalho, a alteração da classificação brasileira de ocupações. Legal. Então, o despachante documentalista, ele é, digamos assim, o genérico. Mas você tem o documentalista de trânsito, o imobiliário, o agropecuário, o judiciário, marcas e patentes, o ambiental. São 11 ramos de atividade vinculada ao despachante pela classificação brasileira, que você, quando termina o seu curso e se torna um despachante documentalista, recebe ali o certificadozinho da universidade, da faculdade, da universidade. Legal. Ele vem para o conselho vê com a especialização dele e, através de parcerias, nós oferecemos a especialização para que ele
Veja a área que ele vai muito atuar. interessante o que você está falando, porque eu particularmente não sabia dessa informação. E agora, vamos entender melhor sobre isso aí. O curso ele já existe, as instituições elas já colocaram na grade curricular. O camarada, ele procura uma instituição, faz o vestibular e ele vai cursar isso, que é um curso, é licenciatura, é tecnólogo. E aí depois ele está habilitado para fazer 11 tipos de frentes de despacho que ele vai escolher, só para a galera entender, né, galera que está assistindo. E essas variações ele tem que atuar obrigatoriamente em uma ou ele fica livre para atuar em quantas quiser? Ele vai atuar na que ele se especializou. E ele pode se especializar em quantas ele quiser. Legal. E isso, então, hoje é uma profissão graduada, né? E o indivíduo, ele monta o seu escritório se quiser, ou ele trabalha no escritório. Como é que funciona o acoplamento dele no Detran especificamente? Ele pode montar o escritório dele, trabalhar como pessoa jurídica junto ao Detran, existe o credenciamento para isso. Ele pode trabalhar como... Esse credenciamento funciona? É real? Funciona, como é que é? Real, é bater lá na porta e dizer que sou formato e tal? Ele tem que vir através do conselho, porque é necessário que o conselho informe o Detran que ele é um profissional regulamentado e encontra-se em situação regular, né? E ele vai conseguir fazer isso, o caminho, ele é livre ou tem barreiras? É livre. Ele vai procurar, depois que ele terminou a faculdade, ele vai procurar o sistema do Detran, está lá na internet, tem o sistema Credencia, ele vai ver tudo o que precisa, todas as certidões, folha corrida, Polícia Federal, tudo que você imaginar. O Detran é muito criterioso nisso e tem o nosso apoio nesse sentido. E dentre esse rol de documentação de certidão, é necessário uma certidão de que ele encontra-se registrado no Conselho Regional e que está em dia com suas obrigações, não responde a nenhum processo administrativo, nem na Câmara de Ética, nem nada. E aí, quando a gente fornece isso, o Detran credencia. E depois o acessa ao sistema. Hoje, o papel do despachante para a sociedade, para o governo do Estado, é um papel belíssimo, para que você tenha uma ideia. É aonde eu quero chegar. O que o despachante faz hoje? Porque eu sei que ele fazia antes de 2021, né? Que é onde a gente acompanhou ali um pouco mais rústico, aquela coisa de assinatura ainda. Enfim, explica pra gente o que é que o despachante ele faz e qual que é a importância dele para quem está assistindo a gente, para quem gosta de fazer compra e venda de carro sozinho. Geralmente as pessoas se deparam com o despachante mais dentro das lojas, né? Da concessionária e tal. Fala qual que é a função real hoje do despachante. O despachante hoje, eu posso dizer a você que ele é um consultor. Certo. Preparado, treinado, qualificado, fiscalizado pelo Detran para prestar uma consultoria automotiva para o cliente. Certo. O veículo hoje é um bem muito caro. Tem carro hoje que é mais caro que uma casa. Verdade. E se você não tiver o cuidado na hora de comprar, de ter um especialista que acompanhe isso, como um corretor de imóvel que vai te assessorar na compra de um bem, de ver a documentação, você pode comprar um abacaxi, você pode comprar gato por lebre. Verdade. Porque hoje, se você compra um carro e ele tem um motor adulterado, você não comprou um carro, não. Você comprou um grande problema. Se você compra um carro e hoje o chassi dele está ilegível, você tem um problema. Se você compra um carro hoje que ele já foi de leilão e foi um leilão ou tem uma pequena, média, grande monta porque teve um acidente e o despachante ele é preparado para tudo isso, para ver a documentação, se não tem nenhum problema judicial nisso. Então, é um consultor. E às vezes até por desconhecimento desse preparo, de onde o despachante chegou hoje, as pessoas às vezes têm medo, às vezes acham que vai pagar dinheiro demais e não vai. O serviço é bem acessível. E para que você tenha uma ideia, hoje, na parceria, no nível de parceria que nós já chegamos com o Detran, o documento hoje não é mais emitido no Detran, nem pelo Detran. O documento hoje é emitido no escritório do despachante. É sério? É sério. Que coisa. Se você comprar um carro novo hoje, 0 quilômetro, dependendo da concessionária, você procurar o despachante, você consegue o documento do seu carro aí, salvo as burocracias internas que tem de financiamento. Mas vamos falar de um carro à vista. O Pedro, que é acelerado, comprou um carro e na sexta-feira de manhã quer viajar. Se você não tiver alienação, se você pagar à vista, se você comprar numa concessionária
que eu atendo, Aham. eu consigo te dar o documento em 40 minutos. Que é isso? Eu não tô nem acreditando que eu tô ouvindo. Para você ver aonde chegou o despachante. A evolução é muito rápida. Mas isso digital, né, Isso. Sérgio? Eu não vou sair mais com aquele CLR. E você sai com ele também. O que é que acontece? Que era uma nota, né? Um papel... um papel moeda. Papel Hoje moeda. esse papel é fisicamente, uma folha de papel A4, mas com toda a segurança do papel. O que é que acontece hoje? Em parceria com o Conselho Regional, o Detran criou um sistema sombra, aonde o despachante no seu escritório acessa essa sombra do Detran e insere todos os dados referentes ao veículo novo ou ao seminovo. Prepara aquela documentação e manda para o Detran. O Detran confere, bipa um QR Code e manda o link para o despachante imprime o documento. Certo. Hoje o delay do carro seminovo é um pouquinho maior, porque tem a questão da vistoria e porque a documentação é um pouco mais complexa para analisar. Mas no carro novo, com a parceria que a gente tem com as concessionárias, você me dá a nota fiscal, eu bipo o código de barra da nota fiscal, já alimento o meu sistema com aqueles dados, dali eu já preencho tudo, já mando para o Detran. Não preciso mandar mais o documento fisicamente. Porque eu confiro aquilo ali com os dados que estão na base BIM. BIM é Banco de Informação Nacional. Todo carro que é produzido por uma montadora ou que é importado, ele alimenta essa base. Então, quando eu bipo a nota fiscal, eu faço o check-out ali do que está na nota fiscal com o que está na BIM. E o que está na BIM necessariamente é igual ao que está no RENAVE, que é o Registro Nacional de Veículos. Estando tudo ok, bateu essas 3 bases, o Detran já libera o link para mim produzir a placa dele. E aí eu vou para o fabricante produz a placa. Quando o fabricante produz a placa, que faz o georreferenciamento, tudo bacaninha, o fabricante já dispara a informação para mim. Já botei a placa no carro, já está tudo ok. Eu vou lá e imprimo o documento para o cliente. Sensacional. Eu nem vou no Detran, eu não mando mais nem a documentação para o Detran. Eu vou começar agora aqui uma sequência de perguntas que elas devem ser dúvidas comuns aí de muitas pessoas que eu vim conversando, sabiam que eu ia bater um papo aqui com você, que é a seguinte. Você falou aí que 40 minutos, né? Claro que é um exemplo. Carro pago à vista, o cara sai com o documento, da mão do despachante, beleza. Vamos dizer que ele pegou o carro, passou o final de semana e ele não gostou do carro. Aí segunda-feira ele te fala, Sérgio, vou me desfazer do carro. Qual é o processo? E aí ele tem que, primeiro, ou procurar uma loja e botar ele lá como consignado, né? Ou... Ele já arrumou o cliente. Já arrumou o cliente. Já tá ele vai aqui, pegar a documentação que eu mandei para ele, vai preencher no nome do cliente, vai no cartório, vai procurar um despachante, o despachante ali já vai fazer cartório, fazer DUT eletrônico, já vai agendar uma vistoria no Detran e em seguida fazer a transferência para o novo proprietário, a pessoa com quem ele transacionou aquele bem. Então, a gente está falando que hoje, se ele tiver um despachante contratado, ele não vai precisar ir no Detran levar o carro para fazer vistoria. Não, o despachante faz tudo isso. Tudo isso. Ele não vai precisar perder o tempo dele em cartório. De jeito nenhum, o despachante faz tudo isso. Legal. Agora, o que acontece com essa mudança de placas que rolou no Brasil, que antes eram as placas onde tinha o estado, cidade, as cinzas. Agora a gente está com o Mercosul e me parece que já vai voltar para o que era. Conta pra gente mais ou menos que situação que a gente está hoje. A placa mudou da placa cinza para a placa Mercosul por uma necessidade que as combinações oferecidas para a placa cinza, que eram 3 letras e 4 números, para o tamanho da frota do Brasil, não tinha mais como gerar a placa. Então chegou no teto. Chegou no teto. Que pouca gente sabe disso, né, Sérgio? Isso, as pessoas elas acham que foi tipo uma birra do governo federal ou tipo uma... Tem muita gente que fala, até xinga, né? Que foi uma puta burrice, não sei o quê, eu gostava do meu carro ali por identidade regional e tal. Mas a turma não sabe dessa informação. É legal falar isso. Obrigatoriamente tinha que ter uma mudança, porque não tinha mais como gerar placas novas com as combinações que as 3 letras e os 4 números poderiam fazer para gerar.
tinha que mudar. E aí veio a ideia da Mercosul, que ainda não roda completamente no Brasil, e o nome Mercosul é só o nome, porque, infelizmente, nem todos os estados da América do Sul adotaram o mesmo padrão, e a comunicação que deveria existir não existe nem entre os estados. Entendi. Porque se você tem um carro aqui no Ceará e você, por exemplo, perde a placa dianteira, você não consegue produzir uma placa dele em outro estado. Você tem um problema na mão para ser resolvido. Ou seja, o cara comprou o carro em Natal, Rio Grande do Norte, ele foi embora para São Paulo, perdeu a placa da frente lá, ele vai ter que vir confeccionar essa placa em Natal? Ou então, ele muda a placa do carro para São Paulo. E aí vai pagar o IPVA de São Paulo. E aí vai pagar o IPVA de São Paulo, que é bem mais caro. Certo. Então, alguns estados, como existe um eixo, uma orientação do Denatran, alguns estados já conseguiram implementar a ferramenta de que eles geram autorização aqui e o outro aceita e faz. Mas isso não funciona para todos. Eu tive agora em Santiago, no Chile, e me chamou muita atenção exatamente isso. Não vi uma placa Mercosul lá. Existe... quais são os países que estão habilitados com essa placa Mercosul? Nesse modelo do Brasil, tu não vai encontrar em nenhum. Porque, por incrível que pareça, eu fiz parte, nessa minha jornada aí, eu fiz parte do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Tive a oportunidade de estar lá em três anos, né? 6 anos consecutivos em 3 comissões. E nessas comissões, a gente verificou que uma das grandes queixas que passava por lá era que o veículo estava eu acho que, se não me falha a memória agora, o Uruguai. Certo. O modelo de Mercosul que o Uruguai adotou lá são 3 letras e 4 números. Por isso que eu te disse agora há pouco que não rolou igual para todo mundo. Entendi. Então, o modelo era 3 letras e 4 números. Inclusive, na comissão que eu estava, uma pessoa da Polícia Federal levantou um questionamento que às vezes era difícil, porque quando o patrulheiro passava que via a placa, ele podia anotar a placa de um carro do Paraguai ou do Uruguai, não me lembro bem, que estava na fronteira transitando, e essa multa até poderia cair num carro brasileiro que ainda estava com a placa cinza sem a conversão. E qual é o cenário que a gente tem hoje? Vai acabar essa placa Mercosul? Vão mudar o nome? Vai voltar a ser local? Como é que está isso? O cenário que a gente tem hoje, que já foi aprovado na Câmara de Constituição e Justiça, né? Teve uma audiência pública, inclusive eu estava lá em Brasília na época, é de que vai voltar a constar o município na placa e a bandeira do Estado. Sob a alegativa, e aí a justificativa é até um pouco, digamos assim, plausível, para o tamanho do país que a gente vive, de dimensões continentais, e a questão da segurança de interior, desses assaltos a bancos e tudo. O que é que muito foi alegado lá? Quando você vê um carro de outra jurisdição, numa cidade do interior, num canto, aquele carro já se destaca dos outros. Certo. E a Mercosul veio para dar uma nivelada nisso. Então, dificulta. Então camufla, é um né? sequestro, é uma quadrilha ali examinando, se preparando semanas e semanas para estourar um banco, explodir um banco ali. Sim. Quando ele vinha com um carro de outro estado, era mais fácil da polícia rastrear e acompanhar. Faz sentido. Se ele roubar um carro naquele lugar, tá lá com a queixa de roubo. Né? E aí, a visualização pela placa rápido, você consegue já ali botar digamos assim, acender um alerta de tem um forasteiro na cidade. Né? Digamos então, assim, isso é a partir de quando? Quando é que as pessoas vão ter que mudar a placa do seu carro? Ou quando que essas placas saem nos carros novos? Pelo que eu entendi, eu imagino que a partir de janeiro. Tá? 2025. Isso. E aí vão ser... Né? Perdeu a placa. Quando sair a outra, já sai com o município. Entendi. Mudou de jurisdição, seja município ou seja estado. Quando sair a outra, já sai. Ninguém vai ser obrigado compulsoriamente a fazer isso. Mas tá? mudou, trocou, vai rolar ali. A placa Mercosul, no Brasil, ela tem um diferencial grande. As pessoas dizem assim, a placa não tem o lacre, né? Mas é uma placa rastreável.
Como é que é isso? Eu vou te explicar, que é bem interessante. Muita gente vai... Porque eu tinha até uma pergunta na manga sobre isso. Deixa eu te fazer minha pergunta para ver se encaixa aí. Às vezes eu fico imaginando, pô, a gente está no segmento automotivo, vai fazer aí 18 anos. E eu fico imaginando assim, cara, não é possível que ninguém no mundo encontrou uma solução mais tecnológica, digamos assim, para placa, né? Especificamente. Porque hoje, por exemplo, ninguém passa mais nem número de telefone, é QR Code. Será que não tem ninguém que achou uma solução para isso? A pergunta era essa. Vou te dizer agora o que é a placa Mercosul, por que ela é rastreável. Se você observar, toda placa ela tem um QR Code. Certo. Tá? A Mercosul. A Mercosul. Tá? Ela é rastreável por quê? Eu sou estampador de placa também. A gente tem uma estampadora de placa além de despachante, porque ao longo da minha vida eu fui procurando me especializar em atender as demandas do meu cliente. Um ecossistema. Um ecossistema. Certo. Uma aspiral de negócios para atender as necessidades dos meus clientes e dos meus parceiros. E uma dessas empresas é uma estampadora de placa. E aí vamos lá. O QR Code da placa, ele vai, durante digamos assim, uma fiscalização, uma blitz, o agente de trânsito ele vai chegar lá com o aplicativo que ele tem no celular e ele vai encostar naquele QR Code da placa. Tá? Aí vamos lá que teu carro seja um Corolla preto 2022. Quando ele bipar ali, ele vai dizer que o teu carro é uma Mercedes, está aí no chapéu. É uma Mercedes preta 2022, que já vai checar com o que ele está vendo visualmente. Mas ele vai te dizer mais ainda. Ele vai te dizer que aquela Mercedes, tu comprou lá na New Sedan, ele vai te dizer que quem emplacou aquela Mercedes foi a SH Emplacamentos, no escritório do Sérgio Holanda. Ele vai te dizer que as placas daquela Mercedes foram colocadas na Carplacas, a estampadora do Sérgio Holanda, pelo funcionário fulano de tal, que quem levou o carro para colocar as placas foi o Pedro, ou foi a esposa do Pedro, e ele vai ter acesso a todas as fotos de quem colocou a placa, de quem estava lá presenciando e do carro no local que foi colocada a placa, porque isso é georreferenciado. Certo. E aí é a rastreabilidade. Eu sei que quem fez o documento do carro foi o Sérgio Holanda, que quem emplacou foi o Sérgio Holanda, que quem estava lá com ele era o Pedro, que foi no endereço tal, na hora tal, no dia tal, tudo. Tá tudo lá para o agente de trânsito ver, só encostando o celular naquele QR Code. Que loucura. Agora, uma pergunta assim, meio ignorante, tá, irmão? Vamos pensar no seguinte, eu acho que a galera também pode ter esse tipo de pensamento, que é, por que eu não posso pegar um carro de outro país, nossos carros aqui são abruptamente caros, por que eu não posso vir ele, por exemplo, dirigindo lá como eu falei, de Santiago para cá e usar esse carro dentro do Brasil sem ter complicações? Por que eu sou obrigado a mudar a placa desse carro quando ele chegar aqui no Brasil? Tá, vamos lá. Isso é uma série de fatores, tá? Primeiro, que como a placa não é Mercosul e ela não tem a integração dos sistemas, você aqui estaria, digamos assim, concorrendo de forma ilegal com os brasileiros, porque você nunca seria multado e nunca receberia uma notificação. Certo. Segundo, que o carro, quando ele é produzido no Brasil ou quando ele vem para o Brasil, ele passa por uma coisa que eu posso dizer assim, aclimatação. Tá? Então, assim, o carro vem de fora, vem lá da Alemanha. Quando chega aqui no Brasil, ele passa por um processo que vai verificar se ele polui o ambiente, se ele não polui, se as regras de fabricação dele, os ISOs, estão dentro da legislação brasileira. E se você simplesmente pegar e vier dirigindo de lá para cá e mudar a placa, não vai ter como fazer isso. Ele tem que ter um cadastro na BIM, certo, na base de índice nacional, ou no Banco de Informação Nacional. Eu costumo dizer que o carro, quando a fábrica produz, ela lança todos os dados daquele veículo na base de índice nacional, ou Banco de Informação Nacional. E quando a concessionária
emite a nota fiscal é a certidão de nascimento. Certo. Tá? A certidão, aquela informação que, aliás, não, a informação da base é a certidão de nascimento do carro. O carro nasceu, ele foi produzido. Quando emite a nota fiscal, ele diz, esse aqui é o pai da criança. Entendi. Entendeu? Então, o carro está lá, na base de índice nacional, mas está dentro da concessionária. Ele não tem pai, ele não tem família. Na hora que o Pedro foi lá, comprou, que a concessionária faturou, ela foi lá no RENAVE, no Registro Nacional de Veículos, e disse, aquela Mercedes que estava aqui, eu faturei para o Pedro, acelera, e isso sobe para a base de informação nacional. Lá no Senatran, em Brasília, está que aquele carro é seu. Legal. E quando você vai tirar o carro, e às vezes o processo de mudança de jurisdição, ele demora um pouco mais por isso. Porque o Pedro emplacou o carro dele aqui no Ceará. E de repente ele vendeu para um cara lá em São Paulo. E a comunicação é mais ou menos assim. O Detran do Ceará vai na base, lá em Brasília, e diz, Brasília, eu estou tirando esse carro aqui, estou mandando para São Paulo. Certo. Aí a Brasília. E estou mandando para o nome do Sérgio Holanda. Aí Brasília pega aquela informação e joga para São Paulo e diz, São Paulo, estou mandando esse carro para aí que está saindo do Ceará e vai para ti. Para que isso aconteça em fração de segundos, é preciso que a comunicação entre o Detran do Ceará e a base do Senatran em Brasília esteja ok e que o Senatran em São Paulo esteja ok. Entendi. Porque nessa transação vai puxar tudo que tiver do veículo, multa, restrição, qualquer coisa que tenha, já não pode sair. Porque o carro só sai de um estado para o outro com todas as multas efetivamente quitadas e seus impostos pagos. E aí muita gente se confunde, vou dar um plus aqui, com o IPVA. Às vezes o cara vai fazer isso em maio e dá débito de IPVA. Em abril e dá débito de IPVA. E ele diz, mas eu já paguei meu IPVA. Ou então ele vai fazer em janeiro e diz, mas a primeira parcela do IPVA só vence no dia 15 de fevereiro. Não. O seu IPVA venceu no dia 1º de janeiro, a 0h01. Certo. O fato gerador do imposto acontece na virada do ano. A Secretaria da Fazenda te faculta a prerrogativa de você pagar a primeira dia 15 de fevereiro ou de dividir em 5 vezes. Certo. Mas você é devedor na primeira hora de janeiro. E aí você já não consegue mandar esse carro para outro estado se você não quitar. Embora no calendário da Cefaz ainda não tenha acontecido o vencimento. Muito bem, agora vamos lá para perguntas de fraudes, né? Antes a gente tinha uma incidência um pouco maior de coisas mais grotescas, mas vira e mexe, um gênio lança uma moda e começa a fazer uma série de crimes, né? Envolvendo despacho, envolvendo vistoria. Qual o cenário que a gente está hoje com relação a isso? Qual foi a evolução que a gente teve e como é que as pessoas que estão assistindo podem se proteger com relação a isso? Hoje o cenário, a tecnologia tem ajudado muito nisso, né? Porque a gente tem evoluído, o Detran, ele tem começado a enxergar. O Detran nos deu muito trabalho. Certo. Até o momento em que o Detran não entendeu que o despachante não era concorrente. Entendi. Quando o Detran entendeu que o isso despachante era um parceiro. Isso foi quando? Ainda está entendendo. Ainda está entendendo. Certo. Tem gente que ainda não entendeu. Entendi. Mas a grande maioria, graças a Deus, tem entendido e o governo como um todo tem começado a entender isso. Quando entenderam que o despachante era um parceiro treinado, qualificado, que estava ali para otimizar os serviços do Detran, para facilitar o atendimento ao cidadão, que o despachante ele estava ali como um facilitador, que estava lá, que otimizava as receitas do Detran e diminuía os custos, porque a logística para fazer todo um processo de emplacamento de um carro é muito grande. E hoje o despachante absorveu isso, emitindo nota fiscal, gerando emprego, que é o que o nosso Estado e o nosso país tanto precisam. Claro, produzir. Né? Então, hoje você tem muitos processos de tecnologia que amarram isso. Hoje você tem uma vistoria digital. Que você vai lá, faz a vistoria digital, o Detran vem com o aplicativo. Do carro zero, né? Do carro seminovo. Seminovo também. Sim, legal. Sim. Georreferenciada. Hoje o carro seminovo ele é emplacado, você sabe aonde foi, a hora que foi, quem estava lá e quem vistoriou. E está tudo com foto no sistema do Detran.
E como é que a gente ainda tem placa clonada, meu irmão, nesse país? Como é que isso acontece ainda? A placa clonada, e aí só te adiantar a questão da fraude. E a gente está trabalhando com o Detran agora num projeto que daqui uns dias você não vai mais precisar nem assinar a procuração para o despachante. Quando você comprar o carro na concessionária ou na loja, a loja vai passar para o despachante vai te passar um link. Você vai clicar nesse link, vai botar o telefone aqui, vai fazer a tua biometria e quando tu baixar já vai subir para o Detran. Igual os bancos, igual o processo do banco. Igual os bancos. Então isso é muita segurança para você não ser vítima de uma fraude, para você não dizer que foi usado como laranja de uma loja ou coisa parecida, que acontece muito isso. Então, esse uso da tecnologia, esse reconhecimento... Isso está pronto. Está pronto. Esse ainda está, mas ainda vai ser implementado, tá? Tem prazo já? Fala para a gente aí a novidade. Eles querem mandar isso para a gente até o final do ano. Até o final do ano para rodar. Mas a vistoria digital já acontece. Legal. Tá? Então, esse implemento da tecnologia, essa visão de enxergar o despachante como um parceiro, eu sou da época que o Detran tinha 60, 70 digitadores digitando documento. Isso hoje é feito no escritório do despachante. Legal. Nós aqui no grupo... É uma baita evolução. Nós aqui no grupo, nós temos 150 funcionários. São 150 empregos. Você ia falar sobre as placas clonadas. Isso. Como é que a gente ainda tem placa clonada nesse país, irmão? Porque hoje a internet é uma ferramenta perigosíssima, né? Se você entrar na internet, você consegue comprar uma placa free. Certo. E aí você rouba um carro e manda fazer uma placa fria e roda. Ah, você viu ali, fulano de tal ali tem um Corolla, tem uma Mercedes preta. Entendi. Aí você rouba uma Mercedes preta ali e manda fazer uma placa igual a dele. É tão simples quanto se imagina ser. E aí me fala uma coisa, hoje quantas empresas compõem o grupo SH? Agora falando do estado presente, a gente falou um pouco do seu passado, a gente entendeu como é que você chegou aqui, falou um pouco sobre o ecossistema de como é que funciona o despachante hoje e o presente. O que é que hoje a gente pode encontrar, quais são as soluções que você oferta aí para a turma? Pedro, a gente acelerou. E eu me preocupei sempre muito, eu sempre tive a visão, eu sempre acompanhei muitos movimentos nacionais e sabendo o que é que ia acontecer. E a informação é muito preciosa, se você souber utilizá-la. E eu, graças a Deus, eu tenho procurado utilizar a informação e tenho batalhado muito para repassar isso para os meus pares. Legal. Para que eles aprendam, para que eles entendam, para que eu possa até servir de exemplo para eles. Então, eu me especializei e procuro trabalhar isso todo dia, com exaustivas reuniões e exaustivas pesquisas e muito trabalho em atender as demandas do meu cliente. Legal. Então, eu era um despachante documentalista, que eu comecei a contar a história aqui do começo, eu era só um despachante, porque não tinha nem a lei, né? E aí, naquela do despachante, eu atendo alguns grupos aqui de Fortaleza, eu vou citar um aqui, eu atendo o grupo GNC, que é o grupo da Codesman, Volvo, BMW, eu atendo esse grupo há 25 anos que eu presto serviço para eles. Então, assim, é uma história de um prestador que consegue evoluir no tempo e se manter com segurança, com credibilidade e com bom serviço assistido, prestado, né? E aí, eu comecei a ver que as concessionárias e as lojas que eu atendia, ela tinha a mão de obra dele, os mecânicos dele, a oficina dele, treinado para resolver o problema e consertar o carro da marca dele. Mas ele tinha o setor de seminovos. E aí eu fui lá e montei uma oficina para ser parceira deles na terceirização do serviço de seminovos. No transbordo, aquilo que ele não conseguia, né? Isso. E aí eu comecei a atender eles e comecei a atender os meus clientes que me procuravam, que confiam no Sérgio Holanda, na credibilidade, que conhecem a história do Sérgio Holanda e sabem que a gente trabalha direito, trabalha bem e é de confiança. E aí veio a oficina.
E a oficina já nasceu grande. Que legal. Porque a adesão foi muito bacana. E ela é de serviço rápido, serviços mais complexos, tudo? Tudo que você imaginar. Hoje nós temos 2 oficinas. Uma na Maraponga, com mais de 4.000 metros quadrados. Nossa, e uma é enorme. na Maestro Lisboa, que compõe um shopping de serviços que a gente montou lá. Eu vou já falar dele. Legal, legal. E aí a oficina veio. Quando a oficina veio a necessidade dos reboques. Porque a gente começou a atender seguradores, os clientes precisavam, e a gente implementou o serviço de reboque na oficina. E hoje a gente já presta serviço de oficina e serviço de reboque para os nossos clientes e nossos parceiros. Então você foi ver eu acho que horizontalizando. Horizontalizando, assim, né? precisava. Exatamente. Então horizontalizou e aí você foi vendo ali a necessidade, E fui me programando e me preparando para isso. É interessante você falar isso, porque muitos empresários acabam derrapando nessa coisa de fugir um pouco do ecossistema do core principal de negócio, né? E aí eu vejo que acaba dando muito errado, né? Porque o camarada, por exemplo, ele está dentro do eixo automotivo e aí ele do nada quer abrir restaurante. Muitos dão errado. Você teve a oportunidade de sair do eixo e investir fora? Eu dei uma saidinha do eixo só na pandemia. E aí? Que eu montei algumas usinas solares para alocação de energia. E como é que a foi? Pandemia foi um baque. Não, tá legal. Tá funciona, legal? Tá de boa. A gente consegue administrar e hoje todas as nossas empresas funcionam com energia limpa. Legal, tá? legal. E aí veio os reboques, né? A oficina, veio o reboque. E aí eu comecei a ver a oficina muito grande. Tinha um momento ali que o funcionário estava meio parado, improdutivo, e eu ainda em cima ali, chão de fábrica. Aí eu digo, vou comprar uns carrinhos batidos. Tinha umas locadoras que não consertam os carros, bateu, elas vendem e tal. Eu pegava um carrinho batido e consertava. E aí eu digo, agora eu vou oferecer um carro reserva para o meu cliente. Opa! E eu comecei a oferecer um carro reserva para o meu cliente da oficina. Então a gente já está com despacho, já estamos com oficina, reboque e locadora. Locadora. São 4 operações. Isso. E a locadora foi fazendo esse trabalho, foi crescendo e foi ampliando. Estamos no Nordeste inteiro já. Legal. E aí, com esse crescimento por questões tributárias, veio a segunda locadora, né? E com a compra de carro, veio a necessidade de uma boa venda. E quando a gente estava entregando o seminovo na concessionária, a gente estava perdendo dinheiro com isso. Então veio a primeira loja de carro, o quinto negócio. Maraponga, veio a segunda loja de carro, que é lá na Maestro Lisboa, certo. E veio a terceira loja de carro, que é lá no Eusébio, que é a Carflex. Né? E a do Eusébio foi um diferencial, porque na do Eusébio a minha filha já começou a chegar. Aliás, a do Eusébio não, a do shopping, a minha filha já estava dentro. Eu tenho um casal de filhos, o Lucas e a Lia. O Lucas é advogado, trabalha num dos grandes escritórios daqui de Fortaleza. O Lucas, eu tive o privilégio e o prazer de quando ele disse que ia escolher, para você ver como nunca foi fácil. E eu tenho um orgulho muito grande disso. Quando meu filho, que hoje tem 30 anos, é professor universitário, professor de pós-graduação, mestre em Direito Tributário, disse, pai, eu vou estudar para fazer Direito. Eu tenho uma formação na Escola de Governantes, na Universidade Federal, tenho uma formação de técnico em contabilidade, um curso que eu comecei e não terminei de economia e de geografia, na Unifor, mas não tinha o curso superior pronto ainda. Eu disse, filho, eu vou estudar com você para lhe ajudar. Então, com toda essa minha rotina, eu chegava em casa de noite cansado, ele estava sentado na mesa estudando, eu sentava ali com ele, dava uma estudada. E aí, quando ele se inscreveu para fazer o vestibular, eu me inscrevi também. E aí? E aí, naquela de não basta ser pai, tem que participar, eu colei grau junto com ele. Que isso, cara? Parabéns, assim, irmão. Que história. Daquela não basta ser pai, tem que participar, sabe? Fui ali na perseverança, cansado, mas ia. E a nossa missa foi lá na catedral junto, sabe? Eu tenho um orgulho muito grande disso, porque você formar um filho hoje é muito difícil. Você se formar com ele, ter esse privilégio. Então, o Lucas, ele faz uma espécie de uma coordenação. Nós temos um escritório que presta serviço do jurídico para a gente, pelo tamanho que o grupo ficou. E a Lia, minha filha, mais nova, 26 anos, casa agora, em novembro, formou-se em Direito também, formou-se em Administração e está dentro do negócio comigo. É quem é meu braço, é quem toca o negócio comigo, que o Lucas está mais
ausente por conta dessas atribuições dele. Certo. E aí a necessidade de preparar o sucessor, né? Verdade. Não existe sucessão sem sucessor. Verdade. E Lia aqui do lado, muito próxima de mim, como eu era do meu pai, mas tinha necessidade de criar o espaço dela, tinha necessidade de viver as experiências dela. E eu sempre digo para os meus filhos, eu digo, tentem o que vocês quiserem tentar. E eu tenho a tranquilidade de dar essa liberdade a eles, porque eles tiveram uma criação ótima e eu sei que eles não vão tentar o errado. Entendi. Eles vão tentar acertar. E aí eu digo, na tentativa de acertar, se você não conseguir acertar, eu ainda estou aqui para consertar. E eu preciso que você viva essas experiências, para que quando eu não estiver mais aqui, você esteja preparado para continuar esse legado. Isso é super que importante, a gente construiu. Né? Porque eu vejo que muitas famílias se desmantelam porque não constroem legados, não conseguem, constroem patrimônios, mas não constroem o verdadeiro legado, que é a herança, a transformação. Eu vejo que você é um cara família, né? Um cara que preza pela família. E assim, qual foi o momento mais difícil assim dessa jornada? Pelo que você me falou até agora, a gente falou do começo, falou do presente, falou que o grupo cresceu, mas qual foi o momento assim que foi o mais difícil, cara, que você passou? A pandemia. A pandemia, a gente pensou que a coisa fosse desandar por conta dos compromissos. Especificamente quando? Na primeira levada, na segunda levada? Tudo. Em março de 2020. Quando fechou tudo. As concessionárias fecharam. Sim. O despachante parou. A oficina parou. A locadora parou. Tudo parou. Eu reuni todos os meus funcionários. Na época eu devia ter uns 100 funcionários e reuni todos. Eu chamo de família SH, sabe? Certo. Porque meus funcionários são diferenciados. E eu reuni todos eles e disse, gente, o negócio tá aí, não é fácil. E eu tenho uma proposta para vocês. É a gente entrar nessa pandemia todo mundo junto e sair todo mundo junto. Certo. E vocês vão ter que fazer pianinho. O que eu disser para fazer é confiar, sabe? E a gente vai superar. E assim foi feito. Traçamos estratégias. Você perdeu gente? Não, graças a Deus não. Nós saímos da pandemia com 30 funcionários a mais. Que coisa, cara. Nós conseguimos administrar o nosso negócio, nós conseguimos preservar os empregos e nós conseguimos crescer. Legal. Com muita força, com muita perseverança. E logo depois da pandemia, veio o shopping. Que coisa. Aí eu montei na Maestro Lisboa 395, ali no pezinho do viaduto, quando você vem na Washington Soares e pega para ir para o Beach Park, tem a lombada eletrônica. Certo. Se você virar para o outro lado, o shopping está em frente. Legal. Lá nós temos loja de carro. Opa. Nós temos rastreamento 24 horas, nós temos proteção veicular, nós temos estampadora de placa, nós temos o despachante, nós temos locadora, temos oficina, temos estética automotiva e temos lava-jato. 8 negócios. 8 negócios. Uau. Lá você tem sala de cliente, Sim. Lá você tem sinuca, tem dominó, Sim. tem dama, tem um churrasquinho, tem uma cerveja gelada se quiser lavar o carro e ficar esperando. E o próximo tem que ser lá, hein, Sérgio? E o grande diferencial de lá, Pedro, lá a gente tem um carro reserva para o cliente. Que legal, que cara. pode chegar a ser um 0800. Entendi. Dependendo do serviço que ele contratar. Então, lá nós fazemos preparações para lojas, nós fazemos troca de óleo, alinhamento, balanceamento, lava-jato, polimento de farol, todos os serviços que você imaginar, nós temos lá para oferecer ao nosso cliente. E a Lia toma conta dessa sede. Foi a forma que eu encontrei de apresentar a ela todos os nossos negócios, para que ela se preparasse. E uma baita tarefa, né? Operação nova. Faz 2 anos que ela está nessa empreitada. Como é que ela está se saindo? Excelente. Está tão bem que ela agora está descendo para cá. Nós criamos um cargo de controladoria na empresa. Ela está descendo para cá com uma profissional super qualificada que a gente contratou. E eu tive que contratar essa profissional para poder facilitar a minha comunicação com a Lia, que a gente já estava para se intrigar. Acontece. Não é fácil trabalhar com filho. Então, assim, e 2 gerações, né? Ela muito da administração e eu muito da família SH. Sim. E ela vinha de lá para cá com as coisas e eu dizia, isso só funciona na faculdade. Entendi. Na prática é diferente. E aí eu fui mudando ela e ela foi me mudando. Certo. Sabe? Foi dando super certo. E hoje ela já está vindo
Da Maestro para cá, aqui para Maraponga, que é onde a gente concentra uma grande parte das nossas operações, pátio operacional da locadora, a oficina, a proteção veicular, o despachante, fábrica de placa também, ela já está vindo de lá para cá com essa profissional que eu contratei, e às vezes eu conversava com a profissional, ela me entendia e ia convencer a Lia. Sim. Porque em alguns momentos, quando eu chegava, ela já tinha aquela, né? Porque isso acontece, é normal. Faz parte do amadurecimento e do negócio. E nós fomos amadurecendo, fomos mudando, eu mudando ela me mudando. Aprendendo junto também, pra né? dentro do negócio, conhecer meu filho nas questões jurídicas lá, acompanhando, olhando, dando os pareceres. E assim, estou conseguindo formar um bom jurídico. Sim. E formar uma boa administrativa comercial para poder tentar esperar a tão sonhada aposentadoria. Né? Talvez você não se aposente. Cara, se seu perfil, eu nunca vejo se aposentar. Deixa eu dar um recado rápido aqui, se você chegou até... O papo tá muito bom com o Sérgio. Daqui a pouquinho eu vou querer saber o futuro, né? A gente já foi no passado, presente, mas deixa eu dar um recado especial. Se você tá gostando do Sérgio, de papo como esse, de papos, outros papos vão existir aqui no canal do Pedro Acelera. Você vai fazer o seguinte, é muito importante, Sérgio, que eu vou pedir aqui para essa galera, tá? Que é se inscrever no canal, cara. O YouTube, ele não distribui o vídeo se você não se inscrever e não pegar essa mãozinha que tem esse formato aqui, ó, que é o like. Deixar o like, deixa seu comentário, se gostou do Sérgio, o que é que você aprendeu aqui com ele, o que é que você gostaria de perguntar, que eu vou repassar as perguntas para eles, ou as perguntas direcionadas para a gente também. E o segundo recado é, sua empresa precisa parar de perder vendas. A gente falou isso lá no começo do episódio, chegou aqui, eu tô te lembrando. O Estúdio Acelera, ele tem um ecossistema completo de treinamentos, né? Desde a liderança até o profissional de recepção. É treinamento de zona de conversão, cara. As pessoas estão vendendo muito pelo WhatsApp, pelas redes sociais. O profissional de vendas, ele hoje precisa acompanhar essa velocidade de mudança. Então, tudo isso a gente oferta dentro lá do nosso ecossistema de educação e é muito fácil para você saber mais. É só acessar o link que está aparecendo na tela para acessar o meu Instagram. Você envia uma mensagem para o direct e você vai receber um atendimento do nosso time lá. Sérgio, eu vou dar um tempo aqui para você... Daqui a pouquinho falar um pouco mais sobre o Instagram das lojas, fazer aqui o merchan das operações, mas agora eu quero saber previsões do futuro, né? Qual que é o futuro do grupo? Você pode revelar alguma coisa para a gente? Quais são os planos? Para onde é que esse grupo vai? Para onde é que você vai? Hoje nós estamos vivendo um momento até o final do ano de preparação, de pé no chão, a operação ela foi crescendo muito... digamos assim, aceleradamente, porque eu sou acelerado e eu não perco as oportunidades. Eu até brinco eu tenho um cliente muito querido que um dia ele chegou para mim e disse assim, cara, eu estou com uma demanda assim, eu tenho um serviço para fazer assim, e eu olhei para ele e disse assim, é pontual? Aí ele disse, como assim? Eu digo, não, se for pontual, eu vou tentar dar um jeito de atender. Mas se você me der uma demanda, eu abro um CNPJ para te atender. Tá certo. Porque nós estamos aqui para isso, para resolver o problema do nosso cliente. Então, como eu sou acelerado nessa questão de enxergar as oportunidades, não perder o tempo para isso, a gente está estruturando a empresa, apertando, conhecendo números, buscando, sabe, nas entranhas. Fazendo o dever de casa. Do nosso negócio, fazendo o dever de casa. Aí, a partir de 2025, vão vir novidades por aí. Mas você já tem um negócio para revelar para a gente aqui. Tem. A gente está criando aí o plano Flex Mais. Certo. Que é um plano de saúde para o seu carro. Opa, como é que é isso? E aí é uma taxinha que você vai pagar e você vai ter direito a alguns serviços, tanto para o carro quanto para você. Posso te adiantar que seu ouvinte aqui, seu telespectador que quiser fazer esse plano com a gente, que quiser fazer um seguro com a gente, nós vamos ter esse produto para ofertar também. Você já pensou em, de repente, você perder o emprego e receber R$9.000? Como assim, cara? Não posso dar mais detalhes. Você já pensou você bater o seu veículo e ele passar 15, 20 dias na oficina e durante esses 20 dias você ter o carro reserva ou ter um Pix de R$200 na sua conta todo dia? Tá ficando ou bom. Créditos na Uber e na 99. Legal. É uma cobertura, então, né? É uma cobertura que nós estamos idealizando, que vai cobrir muitos serviços do seu carro, mas vai
garantir você e vai garantir a sua família na sua ausência. Olha, Sérgio, são produtos que nós estamos buscando agregar aos serviços que o grupo já presta, porque nós estamos cuidando muito bem do seu veículo. Legal. E nós queremos passar a cuidar de você também. Tá certo. Então vamos fazer o seguinte, antes de você deixar as redes sociais, eu sempre faço 3 perguntas no final. Eu quero saber de você agora o seguinte, uma viagem que você fez e foi inesquecível e que a pessoa tem que ir lá antes de morrer, irmão. Rapaz, eu trabalho muito e já tive até mais tempo de viajar e passear mais. Eu adoro Orlando, tenho um irmão que mora lá, né? Sim. Mas Nova York é inesquecível, os passeios maravilhosos pelo Chile, né? Eu recebi agora um presente de um parceiro meu, a Rodobens, que eu compro muito consórcio deles, porque a gente tem um plano de consórcio aqui na empresa e contempla e compra muitos carros também com essa ferramenta que consórcio, para você se organizar através do consórcio e investir. Eu tenho um parceiro muito bacana, o pessoal da RD Corretora, e a gente tem uma sintonia muito forte em relação. E a Rodobens vira e mexe, me presenteia com umas pérolas muito bacanas. Eu tive ano passado no Chile com a minha esposa. Esse ano, agora em novembro, pouco antes do casamento da Lia, me presentearam aí com uma semana em Barcelona. Legal. Que eu já tive lá só de passagem, vai eu e minha esposa. E o bom é que eles me presentearam com essa viagem e quando foi em julho, eles fizeram uma promoção lá e fizeram um sorteio né, de uma viagem com direito a acompanhante. E a gente tem tanta cota que fui sorteado também. E aí Lia, que casa em novembro, estava me aperreando para ir na viagem agora, terminou ganhando uma. Vamos viajar, que eu, legal, ela, o esposo dela, minha esposa, para brincar. Então, assim, meus filhos tiveram a oportunidade de estudar fora, porque eu acho que todo mundo deveria passar por essa experiência, amadurece muito. Lia morou na Austrália, morou na Inglaterra, fez curso de inglês jurídico na Inglaterra, uma menina assim, extremamente preparada. Lucas fez faculdade na Unifor, num convênio que a Unifor tem, ele também estudou em Havre, na França, então nós tivemos a oportunidade de rodar aquilo ali tudo e passear e tudo. Mas uma viagem que eu fiz e que infelizmente hoje é uma viagem extremamente mais difícil, foi uma viagem que eu fiz para Israel, visitei a Terra Santa e da Terra Santa eu vim para Roma. É poderoso mesmo pisar lá na Terra Santa? É fantástico vivenciar essa experiência. E ainda mais uma pessoa como eu e minha esposa, nós somos... Pedro, eu tenho o privilégio de assistir missa numa igreja que eu construí. Caramba, cara, que sensacional. Menino, criado com os meus pais assistindo missa na igreja, conheci minha esposa, ela assiste. Durante a pandemia, a dona da casa, que era uma capelinha que tinha, que é vinculada à igreja Nossa Senhora de Nazaré no Montese, ela faleceu, a casa foi vendida, não tinha condição, essa capela ia fechar. Eu, com a ajuda de alguns amigos, algumas pessoas, fomos lá, eu comprei uma casa, construí uma igreja e hoje eu sirvo com minha família e assisto missa nessa igreja. Amém, e eu tive a oportunidade de, saindo de Israel, chegar na Itália. E uma freira que conhece a gente, estava lá na Itália e ela trabalha na Credência do Vaticano. A Credência é ali aquela freira, aquela religiosa que ajeita a mesa, o altar, né, para as missas. E quando ela viu, disse, vocês estão aqui em Roma, vem aqui no portão tal do Vaticano que eu vou aí. E aí, foi outra viagem. Caramba! Porque ela nos assessorou, nos colocou para dentro do Vaticano e eu fui na casa do Papa Emérito, eu passei na casa do Papa, cara? Eu recebi um terço bento pelo Papa. Não existe nem como fazer turismo dessa forma. Papa, eu visitei os jardins do Vaticano. Que espetáculo. Eu visitei a igreja de São Pedro por baixo. Pedro, eu tomei café da manhã na sacristia da Capela Sistina. É mais legal do que nos filmes. É super fantástico, é surreal. Sim. Sabe, aquele ambiente. Eu visitei o subsolo daquela igreja lá onde estão as catatumbas de todos os papas enterrados. Eu fui a locais na cobertura da igreja onde estão os apóstolos ali. Eu visitei, eu andei na cúpula. Foi uma viagem inesquecível. E isso feito depois de você rodar Israel, ser batizado no Rio Jordão novamente, renovei os meus votos de casamento com a minha esposa lá do lado da talha que Jesus transformou a água em vinho.
Caramba. Assim, fantástico, uma experiência magnífica. Está anotado na minha lista. Então, pena que hoje tá lá aquela guerra maluca tá lá difícil. Tá difícil. Aí agora já pegando carona nessa visão, eu quero terminar... Deixa eu colocar essa para o final, que eu faço ela no meu, mas eu vou fazer a próxima, que é a seguinte. A gente gosta de carro, né, bicho? Você não tá no automotivo só porque você... Né? Eu quero saber um carro que você ainda não possui, que você pretende possuir e que é um carro que te dá um tesão, ou você já possui esse carro e ele é o seu tesãozinho. Qual é? Cara, eu já possui muitos carros. Uhum. Porque roda muito e a gente trabalha com carro, é isso. A minha esposa, ela até brinca e diz assim, hoje ela tem um carro que ela gosta, até uma Volvo C60, mas até lá, e ela dizia assim, você compra para mim todos os carros que você quer ter. Até com a Volvo foi assim. Uhum. Eu comprei, aí o carro dela tinha ido para revisão, ela tinha uma Freelander, o carro dela tinha ido para revisão, eu digo, fico nesse carro aqui para você rodar uns dias que eu fiz um negócio, peguei esse carro. Aí ela gostou, eu disse, fico com ele que eu já vou vender a sua e passo para frente. Mas um carro que eu tenho hoje que o desejo é muito grande, né? Uhum. Eu trabalho com a BMW, sou apaixonado pela BMW. Trabalho com a Volvo também. A Volvo é um carro diferenciado. Já possuí Corolla, L200, Hilux, sim, Frontier, Amarok, S10, Trailblazer. Mas eu tenho um carro hoje no meu dia a dia que eu gosto. Não é um carro tão novo, mas é um carro que eu peguei num negócio, numa concessionária, e que eu... Você sabe se você afeiçoou o carro, não é? Uma Mercedesinha, uma C180. Esse carro eu tenho um prazer de dirigir. Claro, eu gosto, né? Sensacional. Eu tinha um Honda Accord, ele era 2011, a minha filha vivia mandando eu vender, chamavam de Batmóvel. Passou, já vendi. Eu tenho uma caminhonete, que é uma Trailblazer, né? Mas o dia a dia da cidade, às vezes você quer andar num carrinho pequeno, né? E os carros elétricos, você não curte? E apareceu esse carro, eu pensei, eu estou devendo ao meu amigo Leonardo Aloli. Já trabalhei para o grupo, adoro o pessoal de lá. O Julinho é maravilhoso, tem uma atenção, tem uma admiração pelo Francisco Ventura, pela forma como ele conduz aquele cara. Acho que o dia do Francisco Ventura tem 36 horas. São grandes homens. Inclusive, um abraço para o Léo. Leonardo é sensacional. Fantástico. O Léo teve aqui na empresa comigo, foi lá no shopping, passando mais de 2 horas, eu fiquei devendo a ele. Eu já andei no Mini elétrico, já andei no Volvo, já andei no fugiu o nome agora, no Nissan. Não, é Lifan. Não. Eu acho que é um nome parecido com esse, esqueci o nome. Lá da Nissan, presta serviço para ele, tem meu amigo Júnior, o Elton Júnior, são parceiros fantásticos, mas não andei ainda no BID. E fiquei devendo isso ao Léo, de pegar, dar uma volta naquele pequenininho, depois pegar Você vai surpreender. Um pouco maior para trabalhar. Os sensacional. Carros são lindos, são muito bonitos e, sim, vai dizer que não quer também, né? É um sonho de consumo brasileiro. Ele já nasce apaixonado por carro. Eu acho que só fala mal do carro elétrico quem não tem dinheiro para comprar. Sérgio, para encerrar, olha, estou muito feliz, cara. Deixa as redes sociais aí do grupo, né? Qual o negócio que você quer destacar? Você pode falar a rede de todos, ou então a gente bota aqui na descrição do episódio. Tem algum negócio que você quer destacar aqui? Você pode procurar nas redes sociais do Instagram, né? @SH Emplacamentos, que é o despachante, que eu acho que isso todo mundo precisa. Gente, pelo amor de Deus, você não vai fazer as coisas que você não dá conta sozinho. Olha, se tem uma coisa que eu aprendi na vida, Sérgio, é não se meter a fazer aquilo que você não sabe. Né? Então, você não sabe placar carro, não vai placar o carro, irmão. Você está assistindo esse episódio, vem com a SH, vai fazer as coisas certinho, que é quem tem experiência para você não cair furado, pegar carro de enchente. Olha, já tive amigo que comprou carro de enchente, irmão. É um verdadeiro sacrifício. Dor de cabeça. E aí, qual outro negócio você quer destacar aqui? Aí você pode procurar também no @Carplacas. Opa! Se quiser dar um tapa no carro, mudar a placa, você tem impressão que comprou um carro novo. Procura, mas o despachante também faz isso e já associa com a Carplacas, né? O bom de você ter essa espiral de negócio é que o cliente de um já vai comunicando na outra, né? Fechado. E pode procurar, se você quer um bom carro, com procedência, com qualidade, procura na rede social, @Carflex. Nós estamos aqui na Maraponga, estamos lá na Maestro Lisboa, com uma gama de serviços profissionais experientes para lhe atender e a facilidade de lá, qualquer tipo de demanda automotiva que você tiver, você resolve naquela sede. Fechou. Eu quero
Uma manutenção preventiva ela tem, corretiva, quero lavar meu carro, quero lavar o banco. Quer botar película? Deixa eu dar um toque aqui para o nosso ouvinte, que é bacana, nosso telespectador. Às vezes a pessoa compra um carro semi-novo, aí fica naquela vontade, aquelas aflições, já sai dirigindo lá e tudo. Mas não sabe quem era o proprietário anterior certo. E nem quem andava no carro. Eu tenho um amigo que uma vez, numa conversa, se queixou comigo e disse assim, rapaz, eu comprei esse carro, mas eu acho que não é coincidência, Sérgio, não tem nada a ver com isso. Eu vou tocar até nesse assunto contigo, porque tu é especialista mesmo, tu vai me dizer. Cara, uma crise atrás da outra do meu filho. Não sei se o carro é banco de couro, não é isso e tal. Aí eu peguei e disse, já trocou o fio de cabine do ar-condicionado? Tu manda limpar o ar-condicionado da tua casa uma vez por mês, ou de 2 em 2 meses, o do teu carro tu passa 3 anos e não manda limpar. Sim. Tu já fez uma higienização na tubulação. Na tubulação e tudo. Não, nunca fiz. Eu disse, pois faz. Aí ele disse, tu faz lá, eu digo, faça. Aí a gente foi lá no shopping quando tirou. Amigo, o fio de cabine do carro dele parecia, vou usar o termo assim, o espiaço de um gato. Que é isso? De tanto pelo que tinha. Eu acho que o proprietário anterior andava com um cachorro ou com um gato dentro de casa, o ar-condicionado aspira aquilo, e aquilo vai sendo jogado. E o filho dele tinha alergia. Nossa. Por isso uma crise atrás da outra. Então, você comprou um carro, quer fazer uma higienização, lavar o banco, dar uma organizada, vai lá no Caflex Auto Shopping, lá na Maestro Lisboa 395, e lá você resolve tudo o que você precisava. Gente, então vamos lá. Chegando ao final, Sérgio, agora olha nessa câmera e você vai falar a mensagem que pode ajudar a pessoa que está nesse momento pensando em desistir de tudo, pensando em desistir da vida. Ela está na tua frente agora e você pode ser o anjo de luz na vida dela. Que mensagem você passaria para essa pessoa? Não desista. O tempo é o de Deus, mas você pode dar uma ajuda. Amém. Porque ele mesmo diz, faz por ti que eu te ajudarei. Acontece é que muitas pessoas focam só no te ajudarei e ficam esperando. Você tem que estar aberto, você tem que estar ligado, você tem que estar atento a todas as experiências que o mercado pode te proporcionar. Legal. E viva essas experiências. Porque essas experiências é que vão te sustentar. É que vão te dar alicerce para você poder empreender e ir para frente. Porque ninguém acerta, dificilmente se acerta alguma coisa da primeira vez. Sem dúvida. Pergunte a qualquer empresário, se ele disser que nunca errou, que nunca fez um negócio que não deu certo, ele é conversa dele. Empresário de palco, né, Sérgio? É conversa dele. Então tente, mas tente com o pé no chão, tente com segurança, não dê o passo maior do que a perna, mas empreenda, acredite, fé, toque, porque é assim que as coisas vão para frente e prosperam. Muito bem, eu conversei aqui com o Sérgio Holanda. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Foi sensacional. E você que gostou desse episódio, não esquece, pelo amor de Deus, acelera, não vai dar uma de marchinha lenta, hein? Dá o like no episódio, deixa o seu comentário e se inscreve. E claro, se você curtiu esse papo, envia para um amigo ou uma amiga que iria gostar de conhecer todos os assuntos que a gente abordou aqui agora. E fica ligado, hein? Que vem mais episódio com o Sérgio Holanda, com outros convidados, que o Acelera aqui não para, meu irmão. Até a próxima.